E aí, galera, hoje a gente vai estudar a lição 4 da nossa revistinha. Então já dá aquela pausa no vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia, a sua revistinha, pra gente continuar o nosso estudo, tá bom? Pausa o vídeo aí. E aí, agora a gente vai começar a nossa lição número 4. A gente vai começar a refletir sobre ela. E o título dela é Sem Comunicação Não Dá. Mas antes desse início, nós vamos orar. Feche os seus olhos para a gente poder pedir a Deus que fale aos nossos corações. Senhor Jesus, abençoa a vida de cada adolescente. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai, indicando um caminho, Senhor. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um dentro da sua necessidade. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, galera. E nessa lição 4, nós vamos começar com o significado de comunicação. Eu busquei lá no teórico, no mentor Dr. Google, tá? Então o significado é ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Beleza. Já abre a sua Bíblia aí em Lucas 2, 41 a 52. Nós vamos ler um trecho maiorzinho aí, porque nós vamos ler a história, tá? Então vai do 41 ao 52. Eu vou começar lendo para vocês. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos que o ouviam muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Muito bem! Uma parte que eu gostaria de colocar em destaque nesse texto é a parte que diz que os pais de Jesus não entenderam o que ele lhes disse, mas também diz que ele lhes era sujeito e Jesus os acompanhou, e ele era Jesus. A Bíblia nos relata que Jesus teve uma infância normal, uma adolescência normal, e ele continuava sendo Jesus, o Filho de Deus. E aí a minha pergunta agora ficou difícil. E você tem se sujeitado aos seus pais, professores, à sua igreja, mesmo se sentindo incompreendido? Muitas vezes eu sei que o seu pai ou a sua mãe, às vezes não entende o que você fala, né? Até mesmo porque ele não tem a sua cabeça, a sua idade e os seus pensamentos. Muitas vezes eles não entendem o que vocês dizem, mas mesmo assim vocês continuam obedecendo? Mesmo assim vocês obedecem, mesmo se sentindo incompreendidos, não ouvidos, vocês têm obedecido? É uma boa pergunta, né? E as suas respostas, como que andam dentro de casa? Como é que anda aquela forma sua de responder, não só aos seus pais, mas aos seus professores, aos seus colegas, amigos, ou até mesmo aquela pessoa que você não vai muito com a cara dela na escola? Como é que anda? Eu vou explicar essa minha pergunta. A gente agora vai para Provérbios, mas primeiro eu vou falar de uma característica desse livro. Esse livro, a sabedoria desse livro, ela é voltada para o nosso dia a dia,
para os nossos relacionamentos. Então, esse livro nos dá muitas dicas da forma de agir segundo a palavra de Deus. Então, se você tem curiosidade de saber isso, é um bom livro para você ler. E aí eu vou fazer umas perguntas para você antes da gente começar e entrar nesse livro, tá? Você já foi pego em uma mentira? Contou aquela mentirinha e aí na hora do vamos ver, você foi pego na mentira. E não tô falando pelos pais, não. Às vezes por um colega, às vezes por um primo, um tio, sei lá, uma avó. E você já pegou alguém na mentira também? Pegou assim. E como é que você se sentiu quando você pegou a pessoa na mentira, falando coisas, né, irreais? Você já viu alguém ser grosseiro com alguém? Ou você já foi grosseiro com alguém e depois se arrependeu e se sentiu mal por ter sido grosseiro com aquela pessoa? São perguntas que a gente precisa responder. É importante você diferenciar que para poder ser honesto, né, não dizer uma mentira, você não precisa ser grosseiro. As pessoas confundem muito honestidade com grosseria. Você pode dizer a verdade e ser honesto sem ser grosseiro, mal educado e insensível, tá? Tem muita gente que fala, não, porque eu falo mesmo, porque eu sou uma pessoa verdadeira. Mas esse falo mesmo, como que é? Fala mesmo sem ofender o outro ou fala para poder ir lá e dar uma cutucadinha na ferida do próximo? Como é que é esse falo mesmo? Como é que você tem sido? Você tem feito grosserias ou você tem pesado as suas palavras para poder não machucar a pessoa próxima de você? Porque muitas vezes a gente se preocupa muito em ser machucado porque ninguém gosta, mas a gente se preocupa pouco em não machucar as outras pessoas, principalmente quando a gente tá naquele momento assim meio, né, bravo. A gente não costuma pensar muito nisso não. Ser honesto não significa ser egoísta e falador, tá? Hashtag vale a dica. Ser gentil também é importante, porque quem que não gosta de uma gentileza? Eu tenho certeza que você gosta quando uma pessoa é gentil com você, quando uma pessoa te trata com cuidado, quando uma pessoa te trata com carinho. Isso é muito bom ser tratado dessa forma, mas também é muito bom tratar dessa forma. E aí a gente vai agora para Provérbios 15. Então se prepara, porque eu não vou ler na sequência, tá? Eu não vou ler tipo Provérbios 15 todo. Eu vou falar alguns versículos e vou ler. Então já abre a sua Bíblia, pausa para dar tempo de você abrir. Provérbios 15. E aí a gente vai para os versículos, beleza? Então agora vamos para o versículo 1. Nesse Provérbios 15, você sabia que tem 6 versículos que falam em relação à língua e à palavra? E a língua aqui não está falando em relação ao órgão, não a essa coisa que está dentro da tua boca aí, não. Está falando em relação às palavras, tá? Então vamos lá então. O primeiro versículo que nós vamos ler é o 15:1. Então vamos lá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que isso significa? Você já tentou discutir sussurrando? Já tentou? Geralmente quando a gente está discutindo, a gente tende a elevar a voz. Mas você já percebeu que quando uma pessoa não quer brigar, duas não brigam? Você já parou para pensar nisso? Porque esse ele vai fazer com que a briga não aconteça. E o que você tem sido no meio dessa conversa? Você tem sido a pessoa que está lá cutucando o outro para poder ter aquela briguinha básica? Ou você é aquele que fala, não, vamos deixar isso quieto, foi só mal entendido e tal. Agora vamos ler o 2, tá? A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Vamos ler agora o 4. O 4 é assim, ó. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Eita, nós! Sua língua tem sido saudável? Ou o negócio está meio perverso ultimamente? Agora vamos para o 7. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Vamos lá? Eita! Surra, né? Uma surra na língua essas palavras. Vamos para o 26 agora. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal,
mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Ó. Agora vamos para o 28 e último, tá? Desse Provérbios 15. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Você tem pensado naquilo que você fala? Ou você simplesmente derrama um monte de palavras e sem se importar com a consequência delas? Essa é uma pergunta muito interessante. A Bíblia nos indica que nós devemos pensar naquilo que vamos falar antes de falar. Por quê? Porque muitas vezes a gente discute sem ouvir o outro. Você já viu aquela pessoa que parece que está discutindo sozinha? Ela está discutindo com outra pessoa, mas ela fala e já responde como se ela já soubesse a resposta do outro, e aí vira aquela bola de neve, e aí a outra pessoa nem consegue falar. Você já entrou numa discussão em que alguém não deixava você explicar, não deixava você falar? Isso não é agradável não, né? Então, você escuta ou responde ao que pensa que o outro vai falar, ou você escuta o que o outro vai falar? Algumas coisas que a gente precisa pensar. É necessário escolher perceber a realidade pela perspectiva do outro. Você tem que pensar que o outro enxerga aquela situação, aquela realidade de uma forma diferente. Então você precisa escutar como é que ele enxerga aquela realidade antes de tomar as suas decisões, as suas conclusões e de abrir a boca para falar um monte de coisa que não vai trazer nenhum tipo de fruto positivo. E outra coisa que a gente precisa perceber nessa orientação de Provérbios é escutar antes de responder ao que acha que o outro vai dizer. Aprenda a escutar. Nós devemos ser tardios em nos irar e também tardios em falar. Então, aprenda a escutar antes de ficar disparando um monte de palavras que na maioria das vezes você se arrepende, tá? Agora vamos abrir lá, pausa o vídeo de novo para poder você abrir também em Efésios 4, 24 e 25, tá bom? Então vamos lá. Vamos no Efésios agora. Vou ler para vocês. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí, você tem mentido muito ultimamente? Ou tem escolhido deixar o velho homem para trás e vestir-se de uma conduta espiritual? Como diz, você tem tirado a roupa suja ou você está ainda com a roupa imunda diante de Deus? É muito importante pensar que nós devemos falar a verdade. Não só aqui na Bíblia, nesse versículo 25, diz que nós devemos falar a verdade, cada um com o seu próximo. Então não quer dizer que você deve falar só a verdade para Deus, não. Você tem que falar a verdade para o seu pai, para sua mãe, para sua professora, quando você esquece aquele trabalho, aquela coisa, né? Quando você é pego na cola e fala, não, professora, tá doida? Eu não colei, não. Então a gente deve falar a verdade, é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Provavelmente você vai colher as consequências da sua mentira? Com certeza. Mas esse é o correto a se fazer. Esse é o que Deus nos ensina a fazer. Então, falsidade não é só dizer uma mentira. A gente tem essa ideia. Que a gente só mente com as palavras. Mas na verdade não é isso não. Quando nós fingimos ser, fazer, pensar ou saber a respeito de determinado assunto, nós estamos mentindo. Porque nós estamos fingindo, então nós estamos sendo falsos, né? E é importante você perceber e analisar como que você tem agido. Você tem agido assim? Você tem fingido ser o que você não é? Fingido fazer o que você não faz? Então agora eu gostaria de voltar com você lá em Provérbios. Nós vamos ler o 18:13, tá? Só um versículo dessa vez. Vamos lá então. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha.
Nosso Deus, além de você não ouvir, você ainda fala mentiras. E aí vai virando uma bola de neve, né? Você acaba não sendo uma pessoa muito legal, não, né? Ainda mais sendo discípulo de Jesus, como você deve ser. Então vamos lá, então, vamos continuar. Uma característica da mentira é porque ela rompe com a unidade. Por quê? Porque quando você mente, você cria conflitos. E quando você cria esses conflitos, a confiança é quebrada. Alguém já mentiu para você e você perdeu a confiança na palavra daquela pessoa? Ou você já viu isso acontecer com alguém? É sempre com um amigo, né, gente? Nunca é com você, mas sempre com um amigo. Mas eu tenho certeza que você já presenciou algo assim. Alguém que mentiu e depois simplesmente não teve mais a confiança do outro, do próximo. Então, quando você pensar em mentir, pense que naquele momento você está quebrando a confiança de alguém. Você está, além de pecar, né? Porque a mentira é pecado. Também tem esse grande, enorme detalhe. Agora, a gente vai para 1 Pedro 4:8. Se tiver algo que eu falei e vocês não entenderam, volta o vídeo e assiste de novo. E se não entendeu ainda, vai lá no grupo, né, no nosso grupo de WhatsApp e pergunta. 1 Pedro 4:8. Vamos lá então. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Alguns princípios sobre amor que é interessante a gente pensar. Primeiro, o amor está além de palavras vazias, mas o amor também é atitude. Oh, eu acho que isso aí é postável, hein? Poderia ser postado no status. Amar está além das palavras vazias e é atitude também. Beleza. Você tem amado só de boca ou em atitude também? Você tem dito às pessoas que as ama e tem agido como uma pessoa horrível, como uma pessoa desagradável, mentirosa, sem escutar as pessoas? Ou você tem amado de verdade, um amor cristão? O amor é uma ação. Amor não é só palavra. Você deve ter palavras de afeto. Você deve expressar o amor através das palavras, mas também você deve expressar o amor através das atitudes. Você tem agido de forma a mostrar para o seu pai e para sua mãe que você os ama? Ou você tem tratado eles como pessoas imbecis que não sabem de nada? Você tem agido como dono da verdade? Ou você tem escutado as lições e tem refletido nelas e aplicado no seu dia a dia? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você precisa ouvir, mas você também precisa praticar, você precisa fazer. E o amor também é assim. Você fala palavras de amor, mas você também precisa fazer, você precisa ter atitudes amorosas para que esse amor seja verdadeiro. E ainda sobre isso, a gente vai lá em 1 João 3,18, que fala exatamente isso. Fala assim, ó. Fala assim, ó, lá em João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É interessante pensar que nós devemos amar além das palavras e da nossa fala e tal, mas por obra e em verdade. Essa obra é atitude, tá? Você ama de verdade ou tá falando, ai, eu te amo tanto, e na verdade não ama nada. É uma coisa para se pensar. Agora a gente vai concluir, tá? A gente vai fazer um resumão de tudo que a gente falou até agora. Então, se você não pescou algum detalhe do que a gente falou, é a hora de você entender. Primeiro princípio que a gente colocou: Jesus precisou conversar com a sua mãe, mesmo que ela não entendesse, e submeteu-se à autoridade dela sobre ele. Ela voltou com eles para Jerusalém. Então, é importante você pensar que mesmo Jesus sendo Jesus, ele foi obediente e fez. E foi com a sua família. Espera aí que eu acho que ele não voltou. Deixa eu ver aqui. Eles voltaram para Nazaré, não foi para Jerusalém não. Jerusalém é onde eles estavam. E segundo ponto agora. Não seja grosseiro, use palavras brandas e seja compreensivo com a dificuldade do outro.
Às vezes a gente tem a tendência de ser muito intolerante, né? Você quer tolerância com as suas dificuldades, mas quando o outro comete um erro, nossa, como você bate nele forte. Então, não seja grosseiro com as palavras. Compreenda que o outro também tem defeitos e dificuldades. Terceiro ponto que a gente estudou hoje. Escolha escutar antes de agir precipitadamente. Ouça antes de fazer qualquer coisa. Até mesmo porque quando você age de forma precipitada, geralmente você peca e você se arrepende. E depois tem um monte de consequências envolvidas nisso. Agora o número 4, seja verdadeiro e pare de vestir a roupa de mentiroso, seja confiável. Para de mentir e fale a verdade, mesmo que você tenha que colher as consequências da mentira que você já disse. E número 5 do que nós estudamos hoje, demonstre amor em atitudes e em palavras. Então, além de falar de forma amorosa, haja de forma amorosa, seja uma pessoa amorosa. Tenha atitudes de amor, de misericórdia para com o próximo, tá? Esse foi nosso estudo de hoje, nossa reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que seja proveitoso para vocês e que Deus possa falar e agir na vida de vocês de forma maravilhosa, tá? Foi muito bom estar com vocês mais essa semana novamente e semana que vem tem mais uma reflexão sobre a nossa revistinha, tá? Beijinho, tchau, tchau.